Ok. Então, pessoal, boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande aí estar novamente compartilhando com vocês esse momento, né? Essa sessão que nós criamos no nosso grupo Vivo Basquetebol, que é o Plantão de Dúvidas, onde eu convido um especialista, uma pessoa para falar de um tema determinado e depois da apresentação de cerca de 15 minutos, a gente abre para perguntas. Eu vou pedir para todos deixarem o microfone fechado. E o nosso convidado de hoje é o Neto, o Zé Neto, né, que está sempre disposto aí a colaborar conosco. E muito importante também dizer que essa transmissão também está sendo em parceria com a Associação de Técnicos de Basquete do Brasil, que é uma ação que os grupos, né, que estão trabalhando nesse desenvolvimento do basquete e também agora fazem parceria com a associação, que é muito importante para que a gente venha ter um basquete mais forte, uma união da classe. E o tema que o Neto vai desenvolver diz muito respeito a isso, né? Que é a questão do treinador de basquete como gestor de pessoas. Então, Neto, obrigado mais uma vez. Eu não vou ficar esticando muito o papo, não preciso te apresentar. Enfim, você é um cara que todo mundo conhece e fica à vontade, Neto, agora é com você. Bom, boa tarde. Boa tarde a todos. Voltou? Tá. Todos estão me ouvindo? Sim, Neto. Tá tranquilo, tá tranquilo. Boa tarde, é um prazer estar falando com todos. Acho que é um momento super importante, acho que a gente está passando, apesar de toda a dificuldade que a gente vem passando nesse momento de coronavírus. A gente tem que estar fazendo coisas que a gente não nem pensava em fazer, né? Que é de ficar em casa tanto tempo e interromper todas as atividades que a gente tinha. Mas acho que também a gente tem que pensar no momento que a gente está usando para poder evoluir. Acho que não só como pessoa, mas também como profissional, né? Mas também como pessoa, como a gente também como grupo de trabalho, como classe. Acho que é um momento oportuno para isso. Então é legal, Dante, a gente estar agora com esse grupo onde a gente pode compartilhar experiências e trocar um pouco de informações. E hoje eu queria falar um pouquinho para vocês, acho que um pouco mais do que só tática, né, técnica e uma coisa mais específica. E aproveitando também que a gente está aí numa união, né, com a associação, com a TBB, com a Associação dos Técnicos de Basquete do Brasil, que é fundamental. Pô, eu tenho saído muito aí para competições internacionais, tanto em clube quanto em competições com seleção, e a gente sabe o quão importante é aí o desenvolvimento dos treinadores. Eu acho que esse movimento que nós estamos fazendo agora, da união de todos os grupos que estão um pouco soltos, né? Todo mundo pensando numa maneira de ajudar, mas a gente precisa ter um comando. Acho que a associação pode representar muito bem a gente em todos os segmentos que o técnico pode atuar. Então, acho que somos representados por uma associação, acho que é fundamental, uma coisa que a gente estava tentando faz tempo. Estou falando com uma das pessoas aí, que é o Dante, que há muito tempo, né, já vem trabalhando nesse grupo, né, Dante, com a Brasteba e tudo mais. Então, acho que é importante a gente está vivendo agora nesse momento de poder retomar isso, né? Acho que a associação é super forte, nós temos que deixar a associação forte, e se a associação não é forte, não é culpa da associação, é culpa dos próprios técnicos, né? Acho que a gente tem que estar se mobilizando para a gente se ajudar. E hoje eu quero falar sobre isso, Dante. Quero falar um pouquinho sobre o técnico, ele como gestor de pessoas, o que a gente pode fazer para que possa melhorar e desenvolver melhor aquele conteúdo que a gente tanto está buscando, né? Do desenvolvimento do treinador, da capacidade dele de poder passar o conhecimento técnico, tático, metodológico, tudo que ele pensa e vai buscar. A gente tem visto os treinadores indo muito buscar isso. E como colocar isso em prática, que eu acho que é uma coisa importante também. Queria passar um pouquinho dessa experiência que eu tenho vivido aí nesses últimos anos e falar sobre a importância, então, do treinador ser também um gestor de pessoas. Vamos lá? Vamos, manda bala, Neto. Beleza, vamos lá. Eu vou fazer uma apresentação bem rapidinha,
para a gente poder ter um tempo, Dante, depois a gente ir trocando informações, que eu acho que é super importante essa troca. Eu não quero ficar falando muito, acho que eu quero falar, mas assim, deixar que a gente tenha uma troca. Então, eu vou falar algumas coisas bem básicas aqui, daquilo que eu acredito, por que de ser um gestor de pessoas, e aí depois a gente vai trocar essas informações, tá bom? Bom, deixa eu botar aqui. Vamos lá. Bom, muito se pergunta, né? O que é o treinador? O treinador, na verdade, a gente tem um problema, assim, a gente não tem muita, as terminologias, elas são muito variadas. Então, alguns chamam de treinador, outro comandante, professor. O que na verdade é o treinador? Durante esse tempo, assim, eu vi que acho que tudo isso ele é muito importante. Mas acho que o mais importante é isso aqui, é o treinador ser um gestor de pessoas. Por quê? Porque é uma forma que tem do treinador poder colocar em prática aquilo que ele acredita, né? Eu tenho falado muito assim, o treinador ele não pode fazer uma cesta, ele não pode pegar um rebote, ele não pode defender, ele não pode passar, ele não pode fazer nada praticamente para que o time faça pontos ou não sofra pontos, que essa é a dinâmica do jogo, para que o time ganhe ou perca. Mas ele influencia diretamente nas ações, ou seja, ele não pode fazer nada, mas ele pode propiciar que o time faça isso, que os executores façam da maneira que ele acredita. É uma coisa meio louca, né? Então o técnico ele tem que fazer com que o outro faça aquilo que ele acredita. Então é uma coisa que a gente fica falando, mas como vou fazer isso? Entendeu? O conhecimento é super importante. O conhecimento é muito importante. Saber dar a orientação correta é muito importante. Mas além de dar a orientação correta, é como fazer essa orientação. Então eu acredito muito que o treinador ele tem que ter uma sapiência, aí, tem que ter uma habilidade também de ser esse gestor de pessoas. Por quê? Porque cada pessoa é diferente. E a gente tem que cuidar da matéria-prima. Qual que é a nossa matéria-prima? A gente trabalha com o quê? Sem isso a gente não pode trabalhar. O que é? É o jogador, é o aluno, né? É aquele que quer aprender. Nós trabalhamos com essa matéria-prima. Então, se essa é a matéria-prima, nós temos que tomar cuidado com ela. Nós temos que ter todo esse cuidado. E a gente tem que estar sempre pensando em trabalhar com excelência. E quando a gente fala em excelência, a gente pensa também, muitas vezes já vem direto na cabeça da gente trabalhar ensinando a melhor maneira de executar um passe, um drible, pegar um rebote, qual que é a técnica correta para a gente jogar ali, qual que é a dinâmica que a gente tem que fazer com o time, qual que é a melhor tática, qual que é o melhor conceito, né, para a gente jogar, para a gente poder organizar o time. Mas eu acredito que também a excelência, a gente não pode esquecer de como a gente aplica isso, do trato disso, né? Isso vai muito do técnico, que é o condutor do time. Então, eu penso muito na excelência. E aí o Vince Lombardi, que é um treinador, que foi um treinador, né, da NFL, ele falou exatamente isso, né? A excelência, ela pode ser obtida se você se importa mais do que os outros julgam ser necessário, se você arrisca mais do que os outros julgam ser seguro, se você sonha mais do que os outros julgam ser prático e se espera mais que os outros julgam ser possível. E para você conseguir fazer esse algo a mais, é que você precisa saber lidar com a matéria-prima, que são as pessoas. Então, como você trata com as pessoas? E além do mais, a gente não pode esquecer que a gente não está tratando só com as pessoas jogadores, a gente está tratando com pessoas que estão envolvidas nesse processo. E quem são as pessoas? Não são só os jogadores. A gente tem um corpo técnico, né? O grupo técnico que a gente tem, a comissão técnica, a gente tem os dirigentes, a gente tem o público, a gente tem pessoas do dia a dia que a gente tem que saber conviver para que a gente faça tudo com excelência, ou esse algo a mais que a gente está buscando fazer para que a gente tenha êxito. E aí o que a gente está buscando com essa excelência, né? Transformar o impossível impossível. Como? Não é só, se fosse só o script que a gente apagasse as primeiras duas letras, né? A gente acho que estaria tudo mais fácil, né? Mas acho que não é bem assim. A gente precisa saber como que a gente transforma uma coisa impossível em possível, né? Não tem outro jeito. É só tendo atitude. Então, atitude é tudo. Então, a atitude do treinador, ela é muito importante para condução da equipe, para que a equipe consiga executar aquilo que a gente está tanto estudando, tanto praticando e está tanto buscando, né? Tanto indo buscar como fazer.
Então, eu falo muito assim, esses 3 círculos maiores, né? Quem quer vencer na vida, quem está disposto a pagar o preço, já é um círculo bem menor, mas a gente tem que buscar fazer isso aqui, né? Trabalhar com quem realmente paga. E se tem alguém que a gente sabe que quer vencer na vida, a gente tem que conduzir essas pessoas a eles estarem dispostos a pagar um preço, porque isso aqui é muita gente. Mas quem vai realmente fazer a coisa acontecer é quem realmente paga o preço. E eu acho que nós, treinadores, somos os condutores disso. Nós temos que fazer as pessoas que estão envolvidas no processo, não só os jogadores, mas no corpo técnico, todo mundo que eu falei, todas as pessoas que estão voltados aí na sua hierarquia, eles são importantes que estejam todos na mesma página, né? Para que a gente possa realmente chegar juntos num final feliz. E é por isso que eu falo muito da hierarquia, né? Então, a gente já tá muito evoluído, acho que nesse momento, que a gente já não vê tanto uma pirâmide, né? A gente antes via uma pirâmide, a hierarquia uma pirâmide. E a gente via o topo da pirâmide, aquele cara que era o mais responsável por tudo. Ele não perde a sua responsabilidade, mas hoje a gente já sabe que cada um tem o seu lugar, sua função, e é uma coisa mais linear, né? Só que sempre com responsabilidades. Por exemplo, o treinador, ele tem a responsabilidade de poder fazer com que cada um saiba a sua função, execute sua função para que o todo ele saia de uma maneira adequada. Então, eu acredito muito na hierarquia. Acho que sempre a gente tem que buscar deixar bem claras as funções e a hierarquia. Acho que sempre quando me oferecem algum trabalho, eu sempre falo a quem eu tenho que me reportar e a quem eu posso demandar, né? A quem eu posso ter uma demanda dentro dessas funções, qual é meus poderes, meus deveres, para que a gente possa funcionar todo mundo bem. Então, acho que eu estou falando aí de liderança, né? E quando você fala em liderança, é você assumir responsabilidades, risco, né? Então, é quem faz realmente essa curva aí e para cima em direção ao êxito, né? A gente está muito vendo essas curvas da Covid, mas não é bem isso aí, não. Na Covid, a gente tem que abaixar essa curva. E líder é aquele que está fazendo abaixar. Mas é quem conduz, vamos dizer, a curva para aquilo que você quer. Aqui, no caso da liderança, do êxito, é você estar colocando sempre a equipe para cima. É você assumir responsabilidades. Tá? Então, eu coloco muito esse símbolo, né, do remo, porque é uma coisa bem... E eu até falei já em algumas lives, algumas clínicas, exatamente uso esse do remo, né? Porque às vezes a gente escuta muito assim, tá todo mundo no mesmo barco. Vamos lá, todo mundo no mesmo barco. E a gente, nesse momento de associação, de estar tentando juntar todo mundo, a gente tem que saber, e por isso que eu acho importante demais essa liderança da associação, porque nós sabemos que está todo mundo no mesmo barco. Eu sei que todo mundo quer a mesma coisa, e às vezes a gente está até vendo o mesmo horizonte. Todo mundo sabe que é ali que tem que chegar. Mas se a gente der um remo para cada um e a gente não tiver uma sincronia, sendo organizada essa maneira da gente se conduzir, não vai acontecer nada. Se cada um quiser, por mais vontade que tenha de chegar lá, mas remar de uma maneira inadequada, a água pode entrar no barco e todo mundo morrer afogado. E se todo mundo estar junto no mesmo barco, pode não adiantar nada, pode até ser pior, né? Porque se a gente está todo mundo no mesmo barco e a gente fizer o barco afundar, morre todo mundo. Então, eu acho que a gente tem que estar, sim, no mesmo barco, mas ter um condutor. Eu acho que é muito importante isso, né? Você pode colocar 7 atletas olímpicos no barco, ou seja, de máxima excelência. Se o 8º não estiver em sincronia com os outros, se ele estiver um pouco fora do ritmo ou fora do foco, não tem a menor dúvida, você vai chegar em último numa competição. Principalmente porque nós estamos disputando uma competição onde a gente não pode se dar ao luxo de não agir como nós até há pouco tempo a gente estava fazendo, ou seja, a gente não ter uma unidade, né? Porque a gente vai ser engolido. Ou se a gente quiser fazer alguma coisa onde cada um quer representar de uma forma, a gente vai ser engolido. Então, acho que isso é muito importante a gente colocar. E eu acho importantíssimo a gente estar junto nessa condução da associação. Ter a credibilidade de quem está à frente da associação possa conduzir nós técnicos a um lugar onde a gente realmente quer e defender, né, os nossos interesses, porque, na verdade, acho que é o interesse aí de todos ter um certo êxito. Esse videozinho acho que já foi passado aí por muitos, mas vale a pena ver o que é esse trabalho em equipe, né?
Bom, aqui é muito claro, né? A gente vê, por exemplo, sempre a gente vai ver que é um grupo vencendo uma grande dificuldade. Vencendo uma grande dificuldade. Mas sempre tendo um comando, né? Sempre tendo um comando. Olha lá, tá tendo um comando, de repente vê alguém em apuro e sozinho ia ser sugado, né? E aí vem, todo mundo se junta de uma forma organizada, através de um comando, um comandante vai junto e consegue superar uma grande dificuldade, que parecia impossível, né? A mesma coisa nessa situação aí dos caranguejos aí, mas, lá, sozinho já era, mas ele tem um comando onde todo mundo de uma forma organizada consegue superar uma grande dificuldade e vencer uma dificuldade que parecia que era uma coisa muito difícil de se conseguir, né? Então, isso é só para ilustrar assim, juntos nós somos mais fortes, ok, mas com um comando, com uma unidade, né? Eu acho que não adianta a gente falar, nós estamos juntos, todo mundo no mesmo bar, ok, mas a gente precisa ter um comando. De quem é essa hierarquia? Quem é responsável por isso? Nós estamos num processo de transformação? Nós estamos, sim, num processo de transformação. Só que primeiro nós nos mudamos pessoalmente. Então mudaremos instituições maiores. O que a gente está querendo fazer é mudar todo o nosso meio, né? Tudo aquilo que nós estamos vivendo no nosso dia a dia. A gente quer mudar isso. A gente quer mudar a classe dos treinadores. Né? Quer mudar a visão que os outros têm dos treinadores. Que hoje, sendo bem sincero, a gente está sendo engolido aí por vários setores. Os treinadores estão sendo engolidos por vários setores. Um ou outro se sobressai, ok, mas não é isso que a gente está pensando. A gente não está pensando em um ou outro. A gente está pensando na nossa classe, né? A nossa classe respeitada, como a gente pode agir melhor. Então, a gente primeiro tem que se transformar. Se a gente quer falar de ética, a gente tem que saber o que é ética e respeitar a ética antes da gente querer mudar o resto do mundo. Se a gente quer falar em desenvolvimento, a gente tem que entender do desenvolvimento, procurar ajudas, né? Como, por exemplo, eu fico tranquilo de falar porque o Dante foi meu professor. Na verdade, ele é o responsável por tudo isso, né? Porque ele que me indicou lá para o Paulistano e dali eu fiquei 16 anos e começou todo esse processo. Mas o Dante é um especialista, cara, em desenvolvimento, né? Em poder fazer o desenvolvimento não só do técnico, mas como do jogador. A gente tem que saber que ele pode ser um comandante disso, pode liderar uma coisa que pode levar a gente a esse processo. E o ponto cego da liderança é aquilo que nós não enxergamos, né? Que são os resultados. Então, a gente tem que saber quais resultados a gente quer, né? Os processos. Vamos fazer os processos? Tá. Como? Como nós vamos fazer? As fontes, né? Quem vai fazer isso? Então, esse é um processo de transformação. Nós temos que saber como, nós temos que saber com quem, nós temos que saber quais os resultados a gente quer, não adianta a gente fazer qualquer coisa. E aqui a gente já está encerrando, que eu quero abrir aí para perguntas. Esse aqui é a foto a última foto que a gente teve aí da nossa última competição. Até ontem eu postei, né? Ontem era para a gente estar começando o Sul-Americano adulto, que ia ser na Colômbia. Por conta aí do Covid e tal, a gente está sem data, está em agosto, mas é impossível que isso aí vá mudar. Porque não é só o jogar, né? É você se preparar para jogar. E a gente sabe o quanto a gente está defasado com isso. Mas isso aqui mostra, né? Que quem ganha ou quem perde não é o técnico ou o jogador. É essa equipe. E é lógico que tem um comando. Eu sou responsável por isso. Se perde, eu sou o primeiro a sair ali e falar, cara, eu sou responsável por isso, sem problema nenhum, como aconteceu. Acabou o jogo lá, eu fui o primeiro a falar. Elas fizeram o máximo que a gente podia dentro desse momento. Acho que a gente pode evoluir muito mais, mas nesse momento, tudo que a gente podia ter feito, a gente fez. E a gente não conseguiu, a responsabilidade é minha. Por isso que na hora lá, eu até falei, que ele me perguntou, e aí, vai acontecer? Eu falei, cara, não sei, essa não é a minha responsabilidade. Minha responsabilidade era chegar até aqui e dar o melhor. Agora, a responsabilidade é de quem tem que saber se fica ou se sai. Aqui já é uma foto um pouco mais ampla para a gente ver que tem mais gente envolvida no processo. Isso já é uma foto de um treino. Então já tem mais gente envolvida, fora aquela que sai bonita ali na foto da competição. Porque por trás da competição ainda tem mais gente. Esse é o grupo de trabalho que a gente tem. A gente tem ali uma Adriana, que é a gestora, ela seria a líder, né, do basquete feminino aqui no Brasil. Ela é a ponta da hierarquia, vamos dizer assim. Não estou falando que é o topo, porque eu não acredito muito nesse topo, acho que é a ponta, porque está à frente. Aí depois eu, o Diego, que é o preparador físico,
o Camargo, o Virgil, que são os assistentes, o Bruno, que é um gerente, aí a gente tem o Dr. Paulo, que é o médico, aí a gente tem a Isabel e a Jordana, que são as fisioterapeutas, e tem a Juliana, que é a massoterapeuta, e também a gente tem a que não viajou, e não está nessa foto, né, que é a doutora Sana, que ela faz um trabalho junto com o Dr. Paulo. Aqui é uma foto antes do treino, a gente sempre começa assim, eu explico para elas o que vai acontecer, porque para mim, e a gente já chegou muito a essa conclusão, o mais importante de tudo não é só fazer as coisas, é fazer as coisas com propósito. Então elas precisam saber o que vai fazer. Um treino, ele vai ser muito mais eficiente se eles sabem o que vai acontecer, se elas sabem o que vai acontecer. É muito importante isso. Né? E a gente termina e começa o treino desse jeito, né? Porque todo mundo entendeu o que vai fazer, então está de acordo. Isso eu falo para elas. Se vocês não estão de acordo, não põe a mão aqui não. Não faz coisa que vocês não acreditam não. Então quem coloca a mão aqui antes do treino e final do treino é porque entendeu e o propósito é o mesmo. Tá? Aqui as coisas que um treinador tem que fazer, e é por isso que a gente fala dessa gestão de pessoas, né? Antes aqui, a gente vê, eu estou falando aqui, porque eu sou responsável em falar para elas o que vai acontecer. Para elas não, né? Tá toda a equipe aqui. Todo mundo que participa do treino está aqui. Todo mundo que participa do treino. Né? Todo mundo que está no treino está aqui nessa hora. Por exemplo, o Bruno está aqui. O Bruno é um administrador, ele toma conta da parte administrativa. Mas na hora que vai começar e na hora que vai terminar, ele tem que estar aqui. Eu não começo o treino, não termino o treino se todo mundo que está envolvido na equipe, eles estão ali. Porque todo mundo precisa saber o que está sendo falado ali. Né? Tem jogador aqui que estava machucado que não ia treinar. Mas, por exemplo, a Tainá. A Tainá estava machucada, ela não ia treinar, mas ela está aqui, porque ela faz parte da equipe. Isso é a gente fazer com que todos saibam o propósito do que nós estamos fazendo. E nessa hora também, está todo mundo junto aqui. E aqui algumas ações, né? Que você vê, não é só ensinar a passar, driblar, arremessar, é a gente explicar o que está acontecendo. É aqui num momento que não está muito legal, a cara da Paty já diz tudo, né? Que não está muito bom aqui, a gente está conversando sobre algumas coisas que não estão indo bem, aqui orientando as armadoras, né? A maioria das fotos aqui são com as armadoras. Aqui a Mari, que é uma jovem. A Mari foi para a primeira competição internacional dela, adulta, esse mundial, agora, esse ano, esse mundial foi a primeira competição internacional a nível mundial da Mari. Né? Ela tem 21 anos. Né? Então, não é só o masculino que lança jogador novo, não. O feminino também. Então, aqui tem eu conversando com a Débora para explicar as coisas que estão acontecendo. E aqui a gente ensinando e explicando. Acho que essa é a função do profissional, né? Do técnico, é ser esse gestor de pessoas, saber conduzir. Uma coisa bem bacana aí para a gente encerrar, eu gosto muito de ver sobre esse Otto Scharmer, né? Vale a pena vocês pegarem alguns textos de Otto Scharmer, porque ele fala bastante sobre liderança. Ele é um especialista em liderança. Ele fala umas coisas muito interessantes, né? Ele fala assim, existem muito mais possibilidades do que aquelas que estamos tentando. Então a gente acha às vezes, pô, já tentei de tudo. Não, tem mais possibilidades. A gente não pode achar que acabaram as possibilidades, né? Liderança é ajudar as pessoas a mudar a sua perspectiva de eu para nós. Ali, quando eu coloco o propósito, quando o treinador coloca o propósito e faz com que todo mundo venha ali, ele está colocando todo mundo num comprometimento, fazendo com que todo mundo se comprometa com ali. Porque se ali, naquele momento, alguém fala assim, ó, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que é aquilo outro, você está dando a chance de poder saber as coisas que estão sendo realizadas ali naquele meio. Então, você consegue compartilhar esse momento para que todo mundo esteja de um acordo. Tem momentos que o treinador vai falar, não, vamos fazer assim, vamos fazer assado, porque essa é a responsabilidade do treinador. O treinador tem uma responsabilidade que o jogador não tem. O treinador ele tem uma responsabilidade que é de mandar. E o do jogador é de fazer. Porque quem faz, só quem pode fazer é o jogador. O técnico pode entrar no jogo e arremessar. Certo? Mas ele pode pedir para arremessar daquele jeito. Então, essa é a responsabilidade do treinador. Que não adianta ele falar, não, joga como ele quer. Não, não joga como ele quer. Joga como você quer. Você está ali para isso. Essa é a função do treinador. E Otto Scharmer fala uma coisa bem bacana, que é essa teoria do U. Né? Primeiro, a gente processa a informação. Depois a gente observa, reflete daquilo que observou e depois age. Nós, treinadores, muitas vezes a gente chega lá e fala assim, não, eu vou fazer desse jeito e acabou. E ignora toda a situação, toda a cultura, todo o ambiente.
né? Talvez eu tenha cometido esse erro quando eu cheguei no Japão. Quando eu cheguei no Japão, eu falei assim, não, eu vou fazer as coisas do meu jeito. E aí eu vou transformar o mundo aqui. Não dá para ser assim. Você tem que respeitar a cultura. E uma coisa que eu aprendi e que já fiz melhor no feminino. No feminino, antes de começar os treinos, antes de eu começar a trabalhar com o feminino, eu fui conhecer o mundo feminino que eu não conhecia. Então, fui atrás de pessoas que poderiam me ajudar nisso. Ex-treinadores, ex-jogadoras, ex-dirigentes, os atuais técnicos que já estão trabalhando no dia a dia, pessoas que estão trabalhando no dia a dia do feminino, a liga, os representantes da liga. Eu precisava conhecer a cultura do feminino para que eu pudesse fazer o download das informações. Fui nos jogos, observei, fui a alguns treinos, observei, refleti, ok, vamos começar. Aí, sem dúvida nenhuma, a ação já foi muito melhor, foi muito mais assertiva. Então, é muito importante isso. E aí, para acabar, eu queria falar sobre isso, né? Existem alguns mitos de liderança, né, que eu acho que o treinador precisa entender bem. Que o líder é o cara do topo. Não é mais isso. Não existe isso. Em vez disso, hoje todos devem estar envolvidos. Então, quando eu chamo todo mundo ali no começo do treino, quando eu termino com todo mundo, ali todo mundo se sente parte do negócio. Aquilo é o nosso negócio. Aquele time não é o time do Neto. Aquele time não é o time da CBB. Não, aquele time é o time do Brasil. É aquele time. Todo mundo está envolvido. Todo mundo ganha, todo mundo perde. Né? Para encontrar soluções e responder. A gente vê da liderança, né, que a liderança não é mais um indivíduo. Né? Em vez disso, a gente fala que a liderança é a capacidade de criar sistemas para sentir e moldar o futuro. Então, a gente já consegue, por exemplo, hoje no feminino, saber que hoje a gente tem uma maneira de trabalhar. Não é a maneira do Neto, é a maneira que o basquete feminino do Brasil está jogando. Essa é a maneira. Quem entra ali, ele já se adapta, porque a maioria já está conduzindo aquele que está entrando a essa maneira nova da gente agir. Então, essa é uma maneira da gente fazer essa liderança, fazer parte. Tá? E aí a gente vê que, acima de tudo, né, a liderança está em escutar. Ali a gente viu na teoria do U, né? A gente primeiro mergulha na escuta, na observação, fica quieto, reflexivo, depois a gente age, né? Com o que está querendo aparecer. Então, esse co-criar, hoje a gente usa muito essa palavra, né? Quando a gente fala de excelência, de liderança, co-criar. Porque uma coisa é eu criar alguma coisa. Quando eu tenho a participação dos outros, isso, a minha comissão técnica é incrível para isso, né? Então, a gente se sente na capacidade de co-criar. Todo mundo faz parte disso. Todo mundo está criando uma situação para que a gente possa vencer. Então, acredito demais que dessa forma a gente vai conseguir muitas coisas. O treinador... tem mais uma coisinha aqui que eu acho importante. Do treinador ser esse provedor de zona de desconforto, né? Aqui está o Cristiano. Aí um técnico meio maluco, como sempre eu fui, né? De sempre estar exigindo o máximo e a máxima capacidade. Você vê como o Cristiano está preocupado, né? Com o que eu estou falando ali. Da minha maneira de falar, mas criar uma zona de desconforto, porque na zona de conforto não acontece nada. Então, a gente sempre apresentar alguma maneira de fazer um algo a mais. Lembra? Que eu falei na primeira, lá na excelência, sempre você fazer um pouco mais disso, um pouco mais daquilo, você consegue fazer a excelência um pouco mais do que os outros pensam que são capazes de fazer. Então, o técnico tem que fazer isso, provocar esse desconforto, não um ambiente ruim, mas um desconforto, ele se sentir provocado, incomodado de estar fazendo alguma coisa que ele pode fazer a mais. O técnico tem que ser essa pessoa aí. Né? E saber que o treinamento é onde todas as coisas acontecem. A gente não pode desprezar o treinamento. Se você quer jogar de um jeito, treine daquele jeito. Não adianta, vou treinar aqui, mas depois no jogo é diferente. Não, no jogo não é diferente. No jogo vai ser do jeito que você treina. Se você quer que seu time seja veloz, treine com velocidade. Se você quer que seu time seja um time defensivo, treine defesa. Se você quer que seu time seja mais agressivo, né, treine com mais agressividade. Acho que isso tudo é importante para que o treino represente aquilo que você realmente quer que aconteça. Então, pessoal, era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês a respeito do que o técnico pode ser. Olha só, eu não falei nada aqui de
Jogo de chegar jogando, de contra-ataque, de pick and roll, defende de um jeito, alto, baixo, zona, tal. Porque eu acho que acima disso está a capacidade do técnico de conseguir colocar em prática isso. Já para a gente ver muitos técnicos que talvez eles não são o máximo de conhecimento, mas conseguem ter êxito. Porque aquele conhecimento que ele tem, ele consegue transportar para o time e o time executar bem. Então, isso faz com que esse técnico e esse time esse técnico lidera, ele tenha um êxito. Então, pessoal, eu queria deixar essa mensagem para vocês, do técnico ser um pouco mais do que um simples professor, né? Do que simples um mandante das coisas, para que ele possa ser esse gestor de pessoas, se preocupar com a sua matéria-prima, relacionamento. Hoje, todas as atividades que a gente faz, a gente precisa de relacionamento. E uma coisa que eu tenho falado muito, que vale a pena a gente falar agora, é o seguinte: a gente pode tratar assim diferente um do outro. Porque antes eu pensava isso, não vou tratar ninguém diferente. Esse é um erro que a gente faz. Porque a gente pode tratar sim alguém diferente um do outro. O que a gente não pode tratar é com diferença. Eu posso tratar, por exemplo, o Dante diferente do Túlio. Eu posso tratar o Dilson diferente do Carlão. Eu posso tratar o Elinho diferente da Adriana. Né? Por quê? Porque são pessoas diferentes. Eles vão responder às orientações, a maneira, as coisas que eu estou diferente. Então, eu posso me dar o direito de tratar diferente, mas não com diferença. Eu não posso falar para o Dante que a regra que a gente tem é essa e depois eu vou lá para o Túlio e falo: não, Túlio, você pode fazer, não tem problema. Aí eu vou lá e falo: Carlão, tem que chegar aqui no horário, Carlão. Carlão, você sempre está chegando atrasado, Carlão. Aí eu vou lá depois, falo pro Camargo: não, Camargo, você pode, tudo bem, beleza. Isso é na conduta e também nas atitudes de jogo. Porque senão, ninguém sabe o que tem que acontecer. Ninguém sabe se pode, se não pode, se é ou se não é. Então, eu achei muito importante a gente colocar essa conduta. Isso é hábito. Você não vai ser na hora do jogo que você vai falar. Isso é o dia a dia. E quando você começa a ter esse tipo de atitude, as coisas vão fluir muito mais. Porque as coisas ficam muito mais claras. Vai ser executado com muito menos medo. Me perguntavam muito assim, né? Pô, mas caramba, as meninas, a gente via lá, eram as mesmas meninas que jogavam lá e agora parece que elas estão jogando mais soltas. Sabe por quê? Porque elas sabiam que elas podiam, o que elas não podiam fazer. O que era bom, o que era ruim. Eu nunca exigi que ninguém matasse bola. Eu exigi sim que arremessasse. Então, tem jogadoras, por exemplo, no time, que elas sabem que se o time trabalha para ela arremessar e ela não arremessa, ela vai para o banco. Porque não tem que estar na quadra se ela não tomar essa responsabilidade. Isso já é uma conduta. É para A, B, C ou D. Acabou. Vocês aí, que fazem parte desse grupo, vocês que fazem parte desse grupo, eu vou dar o direito de vocês decidirem. Entendeu? Então, é claro, porque a característica de algumas jogadoras é diferente das outras. Isso está muito claro. Ninguém vai ficar... Aquele grupo sabe. O outro grupo que eu falei: não, vocês não precisam arremessar de cara assim. Vamos trabalhar um pouco mais a bola. Ou vamos treinar um pouco mais do arremesso. Ok? Ok. Elas já sabem que se a outra arremessar e ela não arremessar, não tem problema. Porque sabe que aquela arremessou porque tem uma regra do nosso time. Tem uma conduta, regra de conduta. Então, acho que isso é importante para que a gente possa deixar as coisas fluírem melhor. Acho que é uma maneira da gente ser justo, né, e fazer a gestão de pessoas de uma maneira que a gente conduza o time ao êxito. Acho que a maneira mais fácil que tem de conduzir um time é você ser justo. Acabou. Porque um pode, o outro também pode. Né? Eu acho que a diferença num time, eu acho que existem diferenças sim, porque cada um é diferente do outro. Tem, por exemplo, em equipes mais de alto nível, tem um que ganha mais, outro que ganha menos, e essa é a diferença deles, acabou. Dentro da quadra, não tem porque o que ganha mais pode isso, o que ganha menos não pode. Não. Porque o veterano pode, o juvenil não pode. Não tem isso. Não tem isso. As regras são as mesmas. Como eu faço ele entender as regras, aí eu posso ser de um jeito. Para um eu posso ser um pouco mais duro, para outro eu posso, não, pera aqui que agora é hora de eu ensinar você. Eu vou ensinar você a cumprir essa regra. Você já sabe cumprir essa regra. Então eu vou exigir mais. Agora, eu vou ensinar. Muitas vezes o técnico acha que não precisa ensinar nada. Então, por exemplo, leitura de jogo. Pô, esse cara não tem leitura de jogo. Ok.
Ok, essa é a sua função. É a função do técnico. Qual leitura de jogo que você quer que ele tenha? Então, eu acho que a gente às vezes se esquiva, a gente como técnico. Eu acho que essa é uma maneira da gente poder ter um pouco mais de êxito aí na nossa conduta como treinador. É um pouco da experiência que eu tive, boas e ruins, por agir ou não agir assim, mas eu estou só passando a maneira como eu acredito que tenha que ser e que me levou a ter alguns sucessos e fracassos também. Porque isso que eu estou falando, eu posso agir assim e ter uma possibilidade, não garante nada, mas a possibilidade de você ter um êxito é maior. Né? Ao passo que se você não fizer isso, a possibilidade de você ter um fracasso também é maior. Também não quer dizer que você vai ser um fracassado se você não fizer isso, mas é o que leva mais às possibilidades. Bom, então é isso, Dante. Vou deixar agora aí esse tempo para a gente poder conversar. Acho que tem bastante gente aí bacana aí que eu estou vendo. Aí, um abraço aí para todos aí. Nós já temos a tela. Já temos 4 perguntas aqui, Neto. Eu vou passar pela ordem, mas antes disso, é uma coincidência, né? Você falou muito de liderança e amanhã eu vou inaugurar uma sessão no nosso grupo que chama o Artigo da Semana. E eu vou começar exatamente com um artigo sobre liderança de um autor que analisou, um livro, que ele analisou os processos de liderança do Abraham Lincoln, presidente norte-americano. E é muito interessante porque tudo que ele coloca ali tem tudo a ver com a nossa maneira de agir, com a nossa profissão. Então, foi legal, foi uma coincidência. Então, agora eu vou passar para as perguntas. Então, a pessoa o primeiro que é o Carlos Alberto, eu vou pedir, Carlos, para você abrir o seu microfone e fazer a pergunta. Eu só gostaria de pedir que as perguntas fossem bem objetivas para a gente poder otimizar o nosso tempo e mais gente participar, tá ok? Então, Carlos, abre teu microfone aí e vamos que vamos. Abriu aí, Carlos? Como é que eu vou liberar isso aqui? Estão me dizendo que eu tenho que liberar. E aí? Ô, Léo. Vê se foi agora, Carlos. Vê se você consegue agora. Libera aí, sim, Neto. Obrigado. Vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite, Neto. Parabéns, Neto, primeiramente. Eu gostaria de te fazer 2 perguntas, Neto. A primeira é que eu tenho assistido constantemente suas palestras, suas clínicas, e você falou uma coisa muito interessante, que você perdeu mais do que ganhou e aprendeu muito nessas derrotas. Eu queria saber como, justamente, o seu pós-derrota. Como você se comporta após uma derrota muito dura, que muitas vezes era para você ter ganho um determinado jogo, como você se comporta no dia seguinte, para justamente levar o emocional dos seus atletas ou das suas atletas agora. E essa é a primeira pergunta. E a segunda é, você acredita que a postura do técnico no momento do jogo afeta diretamente a tomada de decisão do atleta? Quer dizer, o emocional dele, você concorda com isso, pensa diferente? Como você procura se comportar no momento do jogo? Eu pergunto isso porque uma vez eu assisti uma entrevista do Brad Stevens, aí perguntaram a ele por que ele se mantinha tão calmo no jogo. Ele dizia justamente isso, que acreditava que a postura dele afetava diretamente no comportamento da equipe. Se ele tivesse mais enérgico, a equipe começava a cometer mais erros e assim sucessivamente. Obrigado aí, não sei se deu para ser claro. Deu sim, Carlos. Eu que te agradeço aí por esse sacrifício que você faz, pô, assistindo todas as clínicas, vai ficar meio xarope aí. Tá muito besteira aí. Ou então vai ser técnico da seleção. Mas sabe que eu falo muito assim, eu acho que é importante acho que a gente sempre aprende, né? Acho que tudo que a gente vê, a gente aprende. A gente aprende a fazer, mas a gente aprende a não fazer também. Você olha e fala, isso aí, cara, a gente sempre está aprendendo. Isso aí eu não vou fazer. Então, acho que vale a pena. Acho que tudo vale a pena. Se você souber canalizar isso, acho que vale a pena. Eu vou falar também a minha opinião sobre isso, né? Também não é uma verdade absoluta, mas é aquilo que eu acredito que aconteça. Primeiro você falou como que é esse pós-derrota, né? Já perdi bastante, como eu falei para você. O primeiro título que eu ganhei, o Elinho, que tá aí, o Elinho é sortudo, cara. O Elinho é um cara que eu queria ser como o Elinho, assim, pô, já chegar ganhando, né? Cara, eu demorei 20 anos para ganhar o primeiro título nacional. Primeiro título, 20 anos de técnico. Eu comecei lá em 92, em 2012
2012 foi que eu ganhei o primeiro título. 2013, 21 anos. Entendeu? Então, se imagina se nessa trajetória eu tivesse desistido. Então, primeiro eu acho que é um pouco da personalidade. Eu sou um cara persistente. Né? Quem trabalha comigo aí já sabe. O Camargo tá aí. O Camargo me conhece, ele sabe. O Léo também trabalhou comigo, ele sabe. Cara, eu sou um cara extremamente persistente. Né? Eu não desisto assim fácil, não. Então, às vezes não. A derrota, ela me motiva, né? E o medo, eu acho que ele faz parte de todos nós. Quem falar que não tem medo é mentiroso. É mentiroso que tem. Tem medo, sim. Ainda mais agora, nesse momento que a gente está. Duvido que ninguém está com medo. Tem aquele medo, sim. Só que o medo, a gente tem que saber lidar com ele. O medo, você acha que o vencedor e o perdedor, os dois têm medo. Só que o vencedor, ele usa o medo para motivar ele. Né? Ele motiva. E o perdedor, ele tem o medo e o medo paralisa ele. Então, o medo ele está presente, é como você lida com ele. Então, é a mesma coisa. Existe um sentimento depois da derrota que é, cara, mas só que você não pode perder o propósito. É sempre que eu falo assim, qual é o propósito? Ok, o objetivo pode ter sido ganhar aquele jogo. Ok, não ganhei o jogo. Acabou? Acabou tudo? Acabou sua vida? Porque aquilo não define você. A vitória e a derrota não define quem você é. Não define. Entendeu? Então não vai ser... E eu falava muito isso para as meninas aqui. Porque elas estavam com muito medo, que o medo estava ficando... Eu falei, calma, gente. Ainda mais que era o primeiro jogo. Isso justifica um pouco a gente não ter jogado tão bem, por exemplo, contra Porto Rico. Né? Porque é difícil você... Porque é uma questão de hábito. Né? Era o primeiro jogo que era assim, ou vai ou racha. Só que não era bem isso. Por isso a gente trabalhou muito de falar para elas o seguinte, a gente vai jogar o primeiro jogo, mas depois a gente tem mais 2. Tudo bem que o segundo e o terceiro é França e Austrália. Austrália e França. A gente não sabia qual que seria essa sequência. Mas, caramba, são dois times difíceis. Né? Mas a gente não podia parar ali. Porque o nosso propósito não era só ali ganhar de Porto Rico. Porque se a gente ganhasse de Porto Rico e depois Porto Rico ganhasse de mais alguém, também não ia adiantar de nada. Então, o nosso propósito era a gente jogar bem para ganhar o máximo possível. Porque você treina para quê? Para ganhar. Você não treina para ganhar de Porto Rico. Você treina para ganhar os jogos. Né? Então, só que é claro, isso afetou demais, porque a gente sabia que dentro da maneira como é o negócio, mas o jeito que elas jogaram contra a França e o jeito que elas jogaram contra a Austrália, eram equipes, assim, não fomos nós que perdemos, foram elas que ganharam. E chegou depois no final das 2 partidas, 2 técnicas, porque elas só garantiram a classificação depois que ganharam da gente. Olha só como é que foram os nossos jogos. Os 3 times que nós jogamos, com exceção de Porto Rico, mas Porto Rico deu um passo muito importante, os outros 2, Austrália e França, a França jogou com a gente precisando ganhar, porque se ela ganhasse, ela estava garantida. E a Austrália jogou com a gente precisando ganhar, e ela estava garantida. Então, a gente jogou contra equipes fortíssimas, precisando ganhar, dando o máximo delas. E a maneira como a gente se comportou foi uma maneira digna. Isso fez com que todos nós, acho que foram poucas vezes que a gente perdeu, que um time do Brasil perdeu e se reconheceu o trabalho. E se valorizou mais o trabalho do que o resultado. Porque na maioria das vezes se valoriza muito mais o resultado do que o trabalho. Então ficou uma imagem de que, cara, é isso. Porque isso sim define a gente. O trabalho define a gente. Então, uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça para a gente não se frustrar. Senão, se imagina, cada derrota que você tiver, você se frustrar, você morre antes da hora. Não é que você deixa de ser técnico, você morre antes da hora. Porque a frustração vai te trazer coisas que você vai morrer. Entendeu? Isso é comprovado cientificamente. Uma pessoa frustrada, ela morre mais cedo. Então, eu acho que a gente tem que conduzir isso. Agora, como isso? É o dia a dia, cara. É a conduta. Não adianta você falar assim, depois do jogo eu quero que elas tenham essa atitude. Não. Você tem que fazer no seu treino, no dia a dia. Tá? Então, a gente procura... Isso fui amadurecendo, com certeza. Né? Em relação à tomada de decisão, eu não tenho dúvida nenhuma que o técnico influencia. Nenhuma. Porque eu já influenciei muito positivamente e muito negativamente também. Teve um jogo que a gente jogou, acho que foi contra o Brasília, em Manaus.
que a gente já estava classificado para o playoff, o Brasília precisava classificar, a gente já estava entre os 4, o Brasília precisava classificar, a gente jogou esse jogo em Manaus e a gente perdeu o jogo. E a gente vinha de uma sequência de vitórias grandes. A gente fazia tempo que não perdia. E o mando de jogo era do Flamengo, em Manaus. Cara, e eu fiquei tão irritado, cara, com a arbitragem, tão irritado. Isso quase nunca acontece, eu sou super calmo com a arbitragem. Isso me deixou tão fora, que acabou o jogo, eu fui pro vestiário e falei pros caras, ó, fiquem tranquilos, pode ficar aí, eu vou sair aqui agora, eu vou ser o primeiro a sair, vocês não saem, eu vou ser o primeiro a sair, eu vou falar. Quero pedir desculpa para vocês, porque hoje eu não ajudei vocês a ganhar o jogo. Porque nos momentos que vocês precisaram de mim, eu estava discutindo com o árbitro. Então eu não fui capaz de ajudar vocês. A responsabilidade é minha. Eu vou ser o primeiro a sair de lá. Depois que eu sair, depois que eu falar com a imprensa, que está cheio de imprensa lá, vocês podem sair. Então, eu acho que é assim. E você assumir a responsabilidade. Eu vi que o que eu tinha que fazer, eu não fiz porque eu estava preocupado com o que o outro tinha que fazer. Entendeu? Então, influencia diretamente. Aí os caras estavam perdidos. Eles estavam perdidos. Eles estavam esperando uma ajuda minha e eu não fui capaz de dar. Entendeu? Então, eu acho que, assim, influencia diretamente. Só que, por outro lado, também, já tiveram várias vezes que o time estava uma leseira na quadra, estava achando que estava tudo tranquilo, tudo certo. Aí você tem que dar uma de mudar. O técnico tem que saber que é que nem cabo de energia. Né? Sensível ao momento. Positivo com positivo dá curto-circuito. Então, se o cara vai lá, tá lá nos 500% dele, você pede um tempo, que os caras estão errando, aí o cara já tá puto que tá errando, aí o cara vai pro banco, você chega lá e começa a dar esporro nos caras, o cara vai voltar como pra quadra? Vai voltar do mesmo jeito ou pior. Então, o técnico tem que saber esse momento. Entendeu? São coisas que a gente vai evoluindo, e foi aprendendo na base de erros e acertos. Errei muito para falar isso para vocês hoje. Muito. Mas hoje eu chego nessa conclusão. Erro ainda? Muito. Outra coisa importante, que eu acho que o técnico tem que saber, e falar isso pro jogador, que o erro faz parte do negócio. O erro faz parte de todo esse negócio aí. O que não pode é errar sempre a mesma coisa. Porque se ele errar e você corrigir, faz parte do seu trabalho corrigir. Certo? Agora, você corrigir a mesma coisa, aí acho que já não é assim. Né? Porque aí está a pessoa cometendo o mesmo erro. Você primeiro tem que fazer uma análise se você está conseguindo explicar para ela, para que ela não cometa o mesmo erro. Se você tiver consciência de que isso está acontecendo, aí sim é a hora de mudar um pouco a atitude com isso. Mas o técnico tem que saber que o erro faz parte. E a gente tem que fazer com que esses erros, cada vez, eles sejam menores. Né? Ou diferentes, que é a melhor coisa, porque o erro ele sempre vai acontecer. Então, acho que o técnico influencia diretamente. O técnico pode ajudar a ganhar, mas pode ajudar a perder também. Eu acho que, por experiência própria, já fiz ganhar e já fiz perder. Já ajudei a ganhar e já ajudei o time a perder também. Então, acho que vai muito da conduta do treinador. E outra, eu acho que é o mais importante. A gente está falando de gestor de pessoas. Eu estou falando disso do treinador que realmente tem uma influência no time. Porque tem treinadores que estão ali e não tem influência no time. Né? Então, aí é independente, acho que, do que o treinador fazer. Eu estou falando de uma maneira que eu acredito que o treinador ele tem essa influência. Então, se ele tem influência, ele pode ter uma influência positiva ou negativa. Então, cabe do profissional saber agir em determinados momentos. Ok, Neto, valeu. Vamos tocar mais. Nós temos mais 3 perguntas ainda. Vamos tentar dar uma condensada aí para a gente respeitar o tempo. O próximo é o Tácito. Libera o microfone aí, Tácito. É o Tácito com C ou com S? É o Tácito com C ou com S? Com C. Ah, tá. Tácito, grande Tácito. Manda, garoto. Boa noite a todos. Alô, boa noite a todos. Netão, parabéns, mais uma palestra brilhante. Também queria comentar o pessoal da TBB, desse passo importante que estão dando, né? Eu sei muito bem o que é à frente de uma associação, né? Dos profissionais de basquete, dos treinadores. Né? E acho que é esse o caminho. Então, eu estava acompanhando na linha dos 3, que um rapaz, eu não vou lembrar o nome dele, fez um comentário a respeito do Last Dance. Foi muito bacana. E aí, durante o seriado, nós temos 2 atos de disciplina, né? Um do Pippen e outro do Rodman. Né? Então, a minha pergunta vai nesse sentido. No alto nível,
é fácil, a gente não sabe se houve uma punição ou não, porque é fácil você pegar no bolso do jogador, né, em relação à punição. Se os fins justificam os meios e, na base, se a gente tem que ter uma atitude até que possa comprometer o resultado em face da formação dos atletas. Bom, Tássio, obrigado pela sua pergunta. Eu vou falar aquilo que eu acredito. Eu acho que na formação, na base, né? Acho que é uma coisa que a gente tem buscado trabalhar muito ali, agora com foco bastante forte aí na confederação, mais pro lado feminino por enquanto, é justamente com a formação do treinador. E o treinador ele tem que entender que na formação ele é responsável por isso. Ele não vai agir conforme, ele não vai ter uma conduta conforme o atleta, o aluno tem, é o contrário. O atleta, o aluno, ele tem que fazer com que o atleta, o aluno, tenha uma conduta que ele espera, ele está formando, essa é a responsabilidade dele, ele está formando, certo? Então, se você, aquilo que eu falei no início também, se você deixar as regras, isso vale para qualquer categoria, mas se você deixar as regras bem claras do negócio, e você cumpre essas regras, você é justo com isso, você não vai ter problema. Porque se é até porque você já começa a ter também uma noção de comprometimento. Eu acho que ali no The Last Dance também, quem foi buscar o Rodman não foi o Phil Jackson. Quem foi buscar o Rodman foi o Michael Jordan. E se ele foi lá é porque estava de acordo com isso. Isso mostra a liderança também e que todo mundo estava de acordo que ele saísse. Porque seria melhor para o time. Então acho que ali é um caso à parte, que a gente não pode usar como, não, o Rodman pode, a gente vai fazer isso para os nossos meninos. Não, o Pippen não quer entrar, não tem problema. A gente já viu o que aconteceu aí quando alguém não quis entrar no jogo. Não dá muito certo, né? Eu acho que a gente tem que, na formação, nós estarmos mais preparados para a gente poder fazer essa condução. Essa condução. Não deixar com que as coisas aconteçam e aí a gente toma alguma atitude. A gente não pode... aconteça o que acontecer. Não, a gente tem que fazer as coisas mais previsíveis possíveis, mais controladas possíveis, né? Então, principalmente dentro de uma equipe. Dentro da equipe, você tem que saber quais são as condutas, normas e condutas. Isso é normalmente numa equipe aí fora do Brasil, eu vejo muito isso, né? Tem as normas de conduta da equipe. Então, eu vejo que o treinador, ele é responsável em fazer essa cobrança, dessa conduta. E aí, como ele vai fazer, é aí que entra nessa parte de gestão do treinador. A gestão de pessoa. Ele sabe que o Zezinho é de um jeito, ele sabe que o Huguinho é de outro. A regra é a mesma para os dois. Se está sem uniforme, é uma penalidade. Se está fora do horário, é uma penalidade. Para o Huguinho e para o Zezinho. Mas eu vou falar para o Huguinho de um jeito que eu sei que da próxima vez o Huguinho não vai chegar sem uniforme. Eu vou falar para o Zezinho de outro jeito que o Zezinho não vai chegar atrasado na próxima vez. Então é como conduz, mas a regra é a mesma para todas. Eu acho que a condução tem que ser... Beleza, Neto. A próxima pergunta, eu tenho aqui o Índio, o Reginaldo e o Luciano. Então eu vou encerrar com o Luciano, por uma questão de tempo. Nós temos ainda essas 3 perguntas e depois eu vou passar a palavra para o Carlão, que é o presidente da nossa associação, que ele quer dar um recado para todo mundo. Então vamos lá, Índio, está com você a bola aí, libera teu microfone e, por favor, faz a pergunta. Liberou aí, Índio? Ô, Dante, boa noite. Boa noite. Oi. Ô, Neto, tudo bom, cara? E aí, tudo certo? Tudo bom, Neto? Cara, parabéns pela palestra. Eu peguei, acho que metade da apresentação, mas, cara, adorei. Me fala uma coisa, Neto. Eu queria fazer mais ou menos 2 perguntas, mas uma ligada com a outra. Como é que você trabalha quando você identifica uma liderança negativa no grupo? Tá? Qual que é o teu jeito de tratar isso? E a segunda, quando você monta um elenco, qual grau de relevância você considera na contratação de jogador? Que tipo de liderança você gosta? De mais técnica, liderança técnica, ou aquele cara mais aglutinador? Então, vamos lá. Primeiro vou começar pela última aí. Quando a gente busca um líder, a gente vê um líder, eu gosto muito de ver um líder por atitude, né?
não é só o líder que sabe falar, que fala bonito, não, é o líder por atitude. Quando eu vejo que ele pode levar o time a ter uma atitude condizente com um propósito. Então, esse, para mim, é um líder, né? Eu procuro fazer isso. Já em relação a quando você nota uma liderança negativa, isso vai acontecer, isso acontece às vezes até na nossa casa, né? É o como, mais uma vez, é o como você lida com isso, né? De uma maneira que, primeiro, você tem a certeza de que essa é uma liderança negativa, porque às vezes a gente fica cheio de fantasmas, né? E acha que isso, acha que aquilo. E isso, para mim, na minha opinião, principalmente quando a gente muda muito de time, é uma coisa que é um pré-conceito. A gente fala de preconceito, mas é um pré-conceito. Você sabe que aquele jogador, você já ouviu falar daquele jogador, mas você nunca teve aquele jogador na sua mão. Então você chega agindo com ele de um jeito como se ele fosse aquilo, mas você não sabe se é aquilo. Mas falaram isso para você. Então, primeiro você tem que realmente ter a certeza de que ele é um líder negativo e tentar com estratégias, né, que você pode ter da sua maneira de lidar com a situação. Se você realmente nota isso, que se esse líder, eu gosto de tentar o máximo possível, porque a coisa mais fácil que tem é você cortar. A coisa mais fácil que tem é você pegar e cortar, né? Você resolver o problema cortando. Agora, você resolver o problema solucionando é mais complicado, né? Vou dar um exemplo. Uma vez a gente descobriu que na categoria de base tinha um garoto que ele estava roubando algumas coisas, né? Ele estava pegando as coisas dos outros, estava roubando. A gente teve primeiro que certificar disso. Então, quando a gente descobriu isso, a coisa mais fácil que tinha era falar assim, cara, vai embora. Volta para sua casa, volta lá, não sei de onde você veio, acabou. Não, a nossa função é muito maior na formação. Você está formando, você está só empurrando o problema para outro. Então, a gente tentou solucionar. Como? Chamamos, mostramos, aconteceu isso, oferecemos um psicólogo e tal, o cara melhorou. O cara melhorou, tá jogando aí, jogando pra caramba. Jogando pra caramba. Se a gente tivesse abandonado o cara, eu acho que ele tava hoje, sei lá, na casa dele, ou fazendo outra besteira, ou roubando, ou na cadeia. Então, acho que a gente solucionou esse problema. Então, a gente usou o time, o grupo, tô falando de formação. Tô falando de formação. Adulto já é outra coisa. Eu tô falando de formação, essa conduta. Para adulto, aí a gente vê se realmente ele é um líder negativo, tem que tentar conversar, se realmente identificar isso e está indo contra o propósito, aí não tem outro jeito. Adulto, a coisa é mais imediata. Adulto, o cara já é formado, então ele já está fazendo na sacanagem, entendeu? Aí, sacanagem está totalmente fora. É a minha conduta. Pode ser que alguém tolere mais. Eu não tenho muito essa tolerância. Eu acho que o todo do grupo é mais importante do que um só, ainda mais quando quer atrapalhar. Boa. Reginaldo, cadê o Reginaldo? Ele não está aparecendo aqui na minha tela. Deixa eu ver. Estou aqui, Dante. Tá escutando aí? Opa, manda a bola, Reginaldo. Tá com a bola Olá, agora, Reginaldo. Você esqueceu de falar o nomezinho. Boa noite a todos aí, pessoal. Boa noite. Grande Neto. Acho que ele ficou com vergonha, mas o pessoal me conhece aqui como Palito. Professor Palito. Oi, Reginaldo. Teu som não tá legal. Reginaldo. A gente acho que perdeu contato com o Reginaldo. Faz o próximo e aí depois a gente volta nele. Isso, Então, o próximo é o Luciano Mercadante. Fala, Luciano, tá com você. Reginaldo, a gente volta com você daqui a pouco, tá? Olá. Eu tive vendo algumas lives. O Léo tem conhecimento de alguns jogadores na Itália, nos Estados Unidos e etc., que estão despontando aí lá. No feminino, que eu trabalho com o feminino, você tem essa visão para baixo das meninas que estão despontando e fora do Brasil? Então, a mesma coisa que o Léo faz, né? O Léo tem esse conhecimento porque ele tem um grupo de pessoas que ajudam ele nesse sentido, no masculino. No feminino acontece a mesma coisa. E já acontecia antes de eu chegar. Isso não é uma coisa que eu estou fazendo, não. Isso é uma coisa que eles já faziam antes. Por exemplo, só nos Estados Unidos, a gente tem lá mais de 40 meninas ou 40 meninas que elas têm... que elas estão jogando nos Estados Unidos e a Adriana tem o total controle dela. Não só o controle,
como também a Adriana tem o contato com elas, um contato periódico. Então, acho que é uma coisa que a gente precisa fazer sempre, né? É a gente ter esse contato com as jogadoras mais jovens, a gente procurar também o contato com os técnicos, com técnicos que estão também brasileiros, que estão nos Estados Unidos, que têm esse contato com elas, outras jogadoras que estão fora do Brasil. A Adriana tem todo esse mapa aí, isso a Adriana tem, ela faz isso muito bem. E assim como o Léo, né, tem pessoas que também passam para ela essas informações, a gente também tem. O nosso corpo técnico está sempre se reunindo, a gente tem uma reunião constante aí, quase toda semana, pelo menos a cada 10 dias, a gente tem se reunido para discutir várias coisas e a gente falar sobre diversos assuntos, além dos assuntos técnicos e táticos que a gente tem proposto aí para as equipes. Ok. Valeu, Reginaldo, obrigado. Bom, agora vamos encerrar então com o Luciano e depois eu vou passar a palavra para o Carlão, tá ok? Luciano, você tem o último lance livre do jogo. Pô, vai combinar bem com o Carlão depois. Estão me escutando bem? Sim, sim. Primeiro, parabéns demais pelo seu trabalho, Neto. Eu concordo plenamente com a importância da gestão de pessoas e o trabalho que você faz e a comissão técnica no feminino, para mim, é espetacular. Eu fui técnico na década de 80 e 90, né? Nesse século, virei professor e pesquisador na universidade. Tenho participado de um monte de lives, com treinadores, jogadores, ou colegas, e tem sido muito legal ver que as pessoas têm opinião e estão conversando muito sobre isso. Só que tem uma coisa me incomodando muito, é que os treinadores não têm voz. Já falei em várias lives, a gente conversa muito, estamos com um trabalho muito legal, mas a gente não é representado de fato porque ninguém participa de nenhuma instituição. Vem muito a calhar esse movimento da nossa associação de treinadores, e eu vou fazer uma pergunta nesse sentido para você.